Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 20, do verso 18 ao verso 34, diz assim o texto: Disse-lhe Jonatas: amanhã é festa da lua nova, perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira o alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti, traze-as. Então vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz, e nada há que temer. Porém, se disser ao moço: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede, Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que vejas meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato da tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino. Pelo que manda buscá-lo agora, porque deve morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e neste segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, queremos exaltar o teu nome, agradecer ao Senhor o privilégio de nos reunir na manhã do dia do Senhor, de poder nos apresentar como igreja gloriosa do Senhor, pelos méritos de Cristo, para exaltar a tua majestade. E neste momento, ó Deus, que a tua palavra foi lida e será pregada, o teu Espírito Santo venha quebrantar os nossos corações, iluminar, ó Deus, os nossos olhos, a fim de compreendermos a tua palavra, a fim de vivermos por ela, para a glória e louvor do teu santo nome. É a nossa oração, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, desejos podem dominar o coração. Isso nunca é bom.
Quando os desejos dominam o coração do pecador, as coisas não andam bem. Nós temos visto aqui a história de Davi, e eu tenho insistido no fato de que a história de Davi, como todas as outras pequenas histórias que você encontra na Escritura, são apenas algo que aponta para a grande história da redenção. Saul aqui é o ungido do Senhor, que aponta para Jesus Cristo, o seu descendente. E tudo então gira em torno dessa história e da redenção que ocorrerá futuramente por meio do Senhor Jesus Cristo. Você viu que dos versos 1 a 17 do capítulo 20, ali você aprende sobre a sua lealdade ao ungido de Deus. A sua lealdade ao ungido de Deus, ela precisa ser percebida por aqueles que estão ao seu redor. Saul, ele deixa de falar ao seu filho acerca dos planos de matar Davi, porque ele percebia que Jonatas amava o ungido do Senhor. A sua lealdade a Cristo Jesus, ela precisa ser notada por aqueles que estão também à sua volta. A sua lealdade ao ungido deve levar você ao serviço abnegado. É isso que você está vendo Jonatas fazer aqui. Ele abre mão da sua vida, ele corre risco de vir a morrer, ele não está ligando muito para o trono que ele irá perder, porque ele é leal ao ungido do Senhor, aquele que Deus havia escolhido como o homem segundo o seu coração. A sua lealdade também trará bênçãos a você e a sua posteridade. Jonatas fez um pacto com Davi, e este pacto incluía tanto a preservação dele, quanto a preservação dos seus filhos, quando Davi assumisse o trono, porque Jonatas tem plena certeza de que isso irá ocorrer. É isso que você tem então no contexto imediatamente anterior ao texto que nós lemos nessa manhã. E agora, na continuação do texto, você nota dos versículos 18 a 29, que Jonatas e Davi estão então combinando o plano a fim de verificar se Saul ainda oferecia risco a Davi. Davi sofreu nas mãos de Saul. Saul intentou contra a vida dele, ele precisou fugir. Quando ele falou com Jonatas acerca disso, ele disse: não, meu pai não vai fazer isso com você. O meu pai não faz nada sem me dizer antes. E então Davi explica toda a situação, e agora eles combinam um plano para que Jonatas verifique se o coração do seu pai está contra Davi. Eles fazem isso firmados no pacto que eles estabeleceram entre si. Veja o verso 23. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti para sempre. Ele está se referindo aqui àquele pacto onde ele disse: olha, tenha misericórdia, ou seja bondoso comigo e com a minha prosperidade. Eu vou lá, eu vou ver com o meu pai. Eles combinam que durante a solenidade da festa da lua nova, quando Davi não fosse encontrado à mesa e Saul perguntasse a respeito dele, Jonatas iria neste momento verificar como andava o coração do pai. No primeiro dia da festa, como foi lido aqui, Saul deu falta de Davi. Davi não apareceu. Lembre que Davi faz parte da família real. Ele se casou com a filha de Saul. Ele precisava estar naquele jantar, naquele banquete da festa da lua nova, mas ele não aparece ali, e algo interessante acontece. Veja o verso 25. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas defronte dele, Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, pois pensava: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, talvez esteja contaminado. Eu falei que a lealdade de Jonatas a Davi foi percebida pelo seu pai, e aqui você percebe que Jonatas, olhando para Davi,
percebia nele também um homem piedoso que levava a sério a lei do Senhor. Não era por qualquer motivo que Davi iria se ausentar de uma festa cerimonial. A primeira coisa que ele pensou foi: ele está impuro, ele está indo se purificar. Ou seja, o testemunho de Davi era algo que chamava a atenção também daqueles que estavam à sua volta. Acontece que chegou o segundo dia da festa, e mais uma vez Davi não estava ali. Saul mais uma vez pergunta a Jonatas acerca dele, 27. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho: por que não veio comer o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se pois agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que vejas meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Na semana passada, enquanto eles combinavam esse plano, eu disse que os comentaristas eles se dividem acerca do que está acontecendo aqui. Estariam os dois de fato mentindo com medo da circunstância, cometendo pecado, ou de fato Davi tinha algo a fazer em Jerusalém? A história era verdadeira, mas antes disso ocorrer, ele queria verificar como estava o coração do rei. E eu vou deixar que você decida como é que você entende esse texto, e que no céu você pergunte a Davi o que ocorreu. Nós não temos dados suficientes, creio eu, irmãos, para tomar uma decisão de um ou de outro lado. O texto não está focado, na verdade, nesta história. Esta história está ocorrendo para que a lealdade de Jonatas seja evidenciada aqui. E é este o grande ponto desse texto. E quando Jonatas então responde ao seu pai, o seu pai fica furioso. É bom que você lembre que Saul já havia pedido ajuda a Jonatas para matar Davi. Saul deseja permanecer no trono. É esse o desejo do seu coração. Mais ainda, Saul deseja que o seu filho herde o trono, que a sua dinastia permaneça, a despeito de Deus já ter rejeitado este homem. Deus já disse a ele que havia tirado o reino dele e que daria a um homem segundo o seu coração. Mas Saul parece querer ir contra os intentos do Senhor, e ele fará o possível para permanecer no trono. E então eu quero enfatizar hoje o que está registrado aí dos versos 30 a 34, que é a resposta de Saul a tudo isso. Pois essa resposta, estes fatos aqui registrados, ensinam exatamente o que ocorre quando você está cego pelos desejos do seu coração. Porque o que está acontecendo aqui com Saul, um desejo toma conta do coração e ele vai agir em função desse desejo. Pode acontecer com você, pode acontecer comigo. É por isso que a Bíblia vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Eu posso desejar muitas coisas, coisas lícitas, mas mesmo coisas lícitas podem dominar o meu coração de tal forma que me levam a agir de determinada maneira. No caso de Saul, o desejo nem era lícito. Deus já havia dito que o trono não seria mais dele. Ainda assim ele insiste em guardar esse desejo no coração. Você vê no texto que quando você está cego pelo seu desejo, você é levado a pecar. Veja o que vai ocorrer aqui. Saul ouve de Jonatas a história. Olha, Davi me pediu para ir adorar em Jerusalém. O rei conhece o seu filho. O rei já disse que aquele menino, aquele moço, é leal ao seu companheiro. E então Saul volta toda a sua ira contra o seu filho. Dê uma olhada no verso 30.
Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse: filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha do recato da tua mãe? Por vezes, meus irmãos, a sua lealdade ao ungido do Senhor, a Jesus Cristo, levará você também a sofrer diante dos homens. Jonatas é fiel ao ungido do Senhor. O que ele ganhou com isso? Perseguição. Há muitos crentes que acham que a sua lealdade ao Senhor Jesus Cristo vai levá-los a uma vida muito tranquila, sem problemas. E quando eles enfrentam problemas, eles enxergam isso como reprovação de Deus. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Jonatas está sendo leal. O seu pai está contra ele. Alguém da sua própria família. Entretanto, quando a semelhança de Saul, você fica cego pelos desejos do seu coração, você pode, à semelhança de Saul, pecar. E o primeiro pecado que eu quero destacar aqui de Saul é o juízo invertido que ele faz. Pense bem no que está ocorrendo aqui. Jonatas está agindo de forma piedosa. Jonatas, ao se colocar do lado de Davi e ajudar a salvar a vida do seu amigo, a despeito de tudo que ele ia perder, o seu trono, a despeito de que ele ainda poderia perder a sua vida, ele faz algo correto, ele faz algo piedoso, ele arrisca a sua vida por amor ao próximo. Ele repreende o seu pai lá atrás, dizendo que o pai não deveria fazer isso com Davi. Tudo isso é uma demonstração de virtude, meus irmãos, virtude cristã. Você vai ver isso no Novo Testamento sendo ordenado aos crentes. Nós não pagamos aos outros o mal com o mal, nós servimos aos outros, nós nos portamos bem. Quando nós somos afrontados, nós não revidamos a afronta. É isso que Pedro vai dizer. E é tudo isso que você percebe na vida de Jonatas. Virtudes cristãs, fruto do Espírito Santo. Entretanto, quando Saul olha para isso, não é dessa forma que ele enxerga. Para o rei, a atitude do seu filho é vergonhosa. Mais ainda, a atitude do seu filho traz vergonha à sua própria mãe. É por isso que ele insulta o seu filho. É por isso que ele insulta a sua própria esposa. Dê uma olhada de novo no que ele está falando aqui. Se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho de mulher perversa e rebelde. Em outras palavras, você é um bastardo, você não é meu filho. Com isso ele está ofendendo a sua esposa. Você está fazendo tudo isso, trazendo vergonha sobre a nossa família, trazendo vergonha sobre a sua mãe. Os insultos do rei são ao seu filho e à sua própria esposa, tudo porque agora ele olha para aquilo que ele deseja e vê que aquilo que ele deseja está sendo colocado para longe dele. Porque quando você está dominado pelo seu desejo, você vai pecar para realizar o seu desejo. Você não vai se importar em ofender ao Senhor, em ofender a pessoas para conseguir o que você quer. É por isso que o rei olha para algo virtuoso, que é a atitude do seu filho, e diz que aquilo era vergonhoso. Ele inverte o juízo. Saul, cego pelo seu desejo de permanecer no trono, faz um juízo invertido, chamando o bem ou o bem de mal. Exatamente o que Isaías vai dizer que é condenável. Ai daqueles que chamam o mal bem e o bem mal. Juízos invertidos. Meus irmãos, um coração dominado pelo desejo fará aquilo que é condenável na Escritura: julgar de forma errada. Você precisa ter muito cuidado
com juízos temerários, juízos que são produto de frustração por conta de não conseguir aquilo que você deseja, algo que você almeja, por vezes até lícito. Eu já disse que o desejo de Saul é ilícito, é pecaminoso, mas talvez você almeje alguma coisa que não é pecado em si. O problema é que quando você está disposto a pecar por isso, aquilo que é lícito se tornou um mau desejo, um mau senhor. Ele domina o seu coração e você age em função daquilo. Isso ocorre porque, ao ter o coração dominado por algum desejo, você não medirá esforços para concretizar os seus intentos. Aqueles que se colocarem entre você e o seu desejo serão julgados como inimigos. Quem está entre Saul e o seu desejo? Jonatas, seu filho. E ele está olhando, você é um bastardo. Ele não enxerga seu filho, ele enxerga um inimigo. Você enxergará as pessoas como sendo aquelas que estão somente ali para atrapalhar a sua vida. E é fácil você perceber isso ocorrendo na sua vida. Por exemplo, quando você peca e alguém repreende você pelo seu pecado, chega para você e diz: olha, esse modo de agir não está correto, você está quebrando a lei do Senhor, você está afrontando a Deus. Qual é a sua reação diante da repreensão? É olhar para a Escritura, avaliar o coração, verificar se isso é pecado e pedir: Senhor, me perdoa, graças a Deus pelo meu irmão que veio ter comigo, fazendo aquilo que a Bíblia manda ele fazer? Ou você fica bravo com ele? Quem que esse camarada pensa que é para vir falar comigo, para me repreender, para me chamar atenção? E a notícia para você: ele acha que ele é seu irmão e ele está cumprindo uma ordenança bíblica. Nós aconselhamos uns aos outros, exortamos uns aos outros. Paulo vai dizer aos Gálatas que se você vira o seu irmão cometendo pecado, você vai repreender o seu irmão e vai guardar o seu coração para não cair no mesmo erro. É claro que essa repreensão precisa ser em amor e não de forma altiva. Mas como você enxerga aqueles que vêm repreender a sua vida? Você fica com raiva daquele que chamou a sua atenção? Porque se a sua reação é essa, você não liga para o pecado, você só liga para aquilo que está ocorrendo aqui, você está dominado pelo desejo do seu coração. Não poucas vezes crentes se iram com aqueles que chamam a sua atenção, ou saem da igreja morrendo de raiva do pregador. O pastor só falou isso por causa de mim, o pregador só falou isso porque ele sabe que eu estou passando por tal situação. Ele não avalia se aquilo que foi dito é verdade, se aquilo que foi dito vem da parte de Deus. Porque se está na Escritura e a pregação foi fiel, se a repreensão foi em acordo com a Escritura, é Deus quem está falando. E diante daquilo que Deus fala, nós nos arrependemos. Isso é fazer juízo invertido. E o juízo invertido demonstra um coração dominado pelo pecado. Porque em vez de chamar o ato de exortação de bênção, você trata como perseguição. Essa pessoa não gosta de mim. Cuidado, para que você não faça juízos invertidos. Mas esse não é o único pecado do rei que está cego pelos seus desejos. Você percebe aqui que quando os desejos dominam o seu coração, como eu disse, você peca para realizá-los e peca quando não consegue realizá-los. E você percebe isso de forma muito clara aqui no texto. Porque a fim de realizar o seu intento, Saul agora vai tentar manipular o seu filho. Veja o verso 31. Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque ele deve morrer.
Perceba a progressão aqui de pecados. A primeira coisa que Saul faz é ofender o seu filho. Ele intimida o seu filho. Você traz vergonha para a família, você envergonha sua mãe, você está agindo como um bastardo. Agora, ele tenta manipular o coração de Jonatas. É interessante, porque pessoas que são dominadas por desejos e agem em função dos seus desejos, elas tendem a achar que todo mundo é assim. Então, na perspectiva de Saul, se eu estou preocupado em perder o meu reino, Jonatas deve estar preocupado em perder o reino também, porque não é só o meu reino, o reino é dele. O que governa o seu coração, governa a sua vida. Quem sabe o que governa o seu coração tem o poder de te manipular. Davi acha que o coração do seu filho também está governado pelo desejo de reinar, e é isso que ele usa para tentar levar Jonatas a agir como ele quer. É por isso que ele diz: enquanto Davi estiver vivo, você não está seguro, o seu reino não está seguro. Abre o olho, rapaz, presta atenção. Desejos cegam, meus irmãos. Desejos levam você a querer manipular as pessoas. Você percebe isso nos lares. Maridos que tentam manipular suas esposas e vice-versa. Pais que querem manipular os seus filhos. Principalmente aqueles que estão próximos de nós, nós sabemos o que é caro para eles. Nós sabemos o que eles gostariam de ter ou não ter. Eles então usam aquilo que sabem ser importante para a esposa, para o marido, para os filhos, para os pais, a fim de levar as pessoas a agir como nós queremos que elas venham a agir. E aí você tem então um cônjuge que para de falar com o outro, que para de servir ao outro e cumprir obrigações matrimoniais para conseguir aquilo que ele quer. Eu discuti com a minha esposa, eu queria alguma coisa dela, ela queria alguma coisa de mim, eu não consegui, ou ela não conseguiu, parei de falar. Eu não falo com você enquanto você não fizer o que eu quero. Eu não me relaciono com você enquanto você não fizer exatamente aquilo que eu intento que você faça. Assim há pais que fazem também com os filhos, manipulando os filhos pelos desejos do seu coração. Você sabe o que o seu filho quer, e em vez de tentar educá-lo para que ele haja de uma forma que honre a Deus, você quer apenas que ele faça o que você quer. Então você oferece um presente, você o manipula. Se você andar na linha como eu estou dizendo para você andar, eu vou te dar isso aqui que você quer. Isso é pecado. Isso mostra que o seu coração se importa muito mais que o seu filho obedeça a você e faça o que você quer, do que o seu filho honre a Deus. Porque você não está ensinando seu filho a honrar a Deus. Você está ensinando seu filho a fazer o que você manda. Não é igual a honrar a Deus isso. Ele precisa fazer o que é correto, pelas razões corretas. Há filhos que tentam manipular os seus pais. Diante de alguma negativa, eles demonstram toda a sua ira, toda a sua insatisfação, batem as portas dos quartos. Eles tentam intimidar os seus pais, a fim de levar os seus pais a agir como eles querem. Acontece na igreja aos montes. Pastores que são ameaçados de serem mandados embora da igreja, quando os membros ou o conselho da igreja não estão satisfeitos com a mensagem, mesmo a mensagem sendo bíblica, mesmo ela sendo correta. Membros com mais posses na igreja
que dizem: olha, vou sair dessa igreja, vai continuar pregando isso aí? Em vez de avaliar o pecado do coração, tenta mudar a mensagem por meio de coerção. Quando você está cego pelo desejo, você vai pecar para realizá-los. E você pode pensar em inúmeros exemplos de como isso ocorre. Entretanto, no texto, Jonatas se mostra firme. O coração de Jonatas não está no trono. O coração de Jonatas não está em ser rei. O coração de Jonatas é leal a Davi, é leal ao ungido do Senhor. O coração de Jonatas é fiel ao pacto, à aliança que foi estabelecida, e é por causa disso que ele não se deixa manipular. Veja o verso 32. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: por que há de ele morrer? Que fez ele? Não há por que matar Davi, meu pai. Davi é inocente. Davi é inocente. Se o coração de Jonatas estivesse no trono, possivelmente Saul teria ganhado um aliado. Vamos acabar com ele. Jonatas ama o ungido do Senhor. Jonatas quer agradar o ungido do Senhor. Ele tem certeza de que o ungido do Senhor não cometeu pecado. E aqui, meus irmãos, nós precisamos olhar para aquele para quem Davi aponta. Porque você sabe que Davi é inocente aqui, neste caso. Davi cometeu pecados. Davi vai continuar cometendo pecados. Davi vai tomar a esposa de um soldado seu, vai tramar a morte de um soldado seu, mas nessa situação, Davi era inocente. Por que ele tem que morrer se ele é inocente? Um rei que procedeu de Davi, assentado diante das autoridades, ouviu algo semelhante? Aquele que o julgava dizia: eu não vejo nele crime algum. Mas em relação a Jesus, isso não era somente pontual. Jesus era inocente em tudo o que ele fez, porque ele nunca cometeu pecado. E ainda assim ele foi à morte, para que você seja liberto dos desejos do seu coração e possa ser leal a Ele, e possa viver para Ele. E quando você tiver de escolher entre Cristo e aquilo que o seu coração tanto almeja, você morre para você mesmo. Você toma a sua cruz e segue a Cristo. Você tem condições de fazer isso, porque aquele para quem Davi aponta, que nunca cometeu um pecado sequer, morreu pelo seu pecado, assumiu a sua dívida, justificou você. É por isso que quando Paulo fala aos Gálatas, ele vai lembrar: para a liberdade Cristo vos libertou, permanecei livres. Livres. Não se deixem manipular por ninguém. É por isso que quando você lê a nossa confissão de fé, o ensino é muito claro. Só Deus é o Senhor da consciência. Ele deixou a sua consciência livre de mandamento dos homens. Ele deixou a sua consciência livre também de ser manipulada por outros. Você tem um Senhor a quem você precisa ser leal. Jonatas rejeita a proposta do seu pai. Mas quando você tem desejos que controlam o seu coração, você será facilmente manipulado. Firmado em Cristo, você ficará firme, como está Jonatas. Há um grande contraste então entre Saul e Jonatas, no que diz respeito àquilo que eles desejam. Saul está cego pelo desejo de reinar. Jonatas sabe que se o pai morrer, ele é o rei, mas ele ama mais o ungido do Senhor do que ele ama o reinado. O contraste está muito claro.
E então, quando Saul vê Jonatas defender o amigo, ele mostra mais uma reação pecaminosa, mais uma reação de um coração que é dominado pelo desejo. Eu disse que quando você está dominado pelo desejo, você vai pecar para conseguir o que você quer. Mas não é só isso. Você também irá pecar quando você não conseguir o que você quer. A sua reação não será de contentamento, a sua reação será ímpia. E é isso que você percebe aqui. Veja o verso 33 na parte A. Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Ele tenta manipular, ele não consegue o seu intento. O que ele faz? Ele tenta matar. Ele se ira. Se você não faz o que eu quero, você é meu inimigo. Você não é mais o meu cônjuge, você não é mais o meu filho, você não é mais o meu pai, você não é mais o meu irmão da igreja, você é meu inimigo. Lembre da linguagem bélica usada por Tiago ao ensinar a igreja. De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres ou dos desejos que fazem guerra na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar nos vossos prazeres ou desejos. Infiéis. É guerra atrás de guerra em Tiago 4. É isso que acontece com o seu coração. E é assim que você enxerga a mulher que Deus colocou ao seu lado para caminhar com você, quando ela é um empecilho para aquilo que você quer. Ela não é mais a sua esposa amada, é o inimigo. Ou a semelhança do que Adão disse da sua esposa, é a mulher que tu me deste. Não é mais o meu marido, é o meu inimigo. Como é que você reage quando você não alcança aquilo que você deseja? É preciso analisar o coração, meus irmãos. Cada vez que você é levado a pecar, quando você não consegue aquilo que você quer, significa que você está adorando tal desejo. É o seu Deus funcional. É isso que faz você agir. É esse desejo que manda na sua vida. Você está tão cego que você peca em nome do seu desejo. E este é o castigo de todo idólatra. O idólatra fica cego. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 115. E a descrição é exatamente essa. Porque aqui o salmista começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Lembra que o Deus da Bíblia, ele não pode ser representado por imagens, certo? Onde é que está o seu Deus? E a resposta do salmista: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E então vem a descrição dos ídolos das nações. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Se você coloca a sua esperança e a sua confiança em qualquer outra fonte que não Cristo, você está estabelecendo um ídolo no seu coração, um ídolo cego, mudo, que não toca
Sabe qual é a maldição? Você será como esse ídolo. Você também não ouvirá as pessoas. Você não verá as suas qualidades. Você verá um inimigo. Sabe o que nós fazemos com inimigos? Nós partimos para cima deles. Nós queremos estabelecer o nosso reino. Como anda o seu coração? Talvez você olhe para tudo isso e diga assim: eu nunca chegaria a esse ponto, pastor, que Saul chegou. Tentar matar o filho por causa de um desejo? Eu não chegaria nesse ponto. Meus irmãos, um coração dominado pelo desejo é capaz de coisas terríveis. Olhe os noticiários. Pais que matam seus filhos. Eles viraram empecilho. Eles tinham uma vida muito tranquila, muito boa. Agora eles estão escravos. Tem um chefinho em casa que fala a hora que eles vão dormir, que fala a hora que eles vão ver televisão. Tudo que vai fazer é o bebê que estabelece. E agora eles podem olhar para os filhos e falar assim: o que eu fiz? Minha vida era tão boa. Há muitos crimes cometidos por conta dessas coisas. Não pense que o seu coração não pode chegar a coisas terríveis. Você já falou mal de alguém porque esse alguém conseguiu aquilo que você queria? Esse é um indício de que você pode pecar quando você não consegue algo que você quer. Até na igreja. Até quando há eleição para oficiais, e então você tem irmãos que são candidatos ao oficialato, um eleito e o outro não. Aí o que não é eleito sai falando assim: ó, esse aí não tem capacidade nenhuma. Eu seria um presbítero muito melhor, um pastor muito melhor, um diácono muito melhor. Mas Deus não quis. Como é que você reage a isso? Você se contenta? Ou você fala do outro? Você já falou mal do seu cônjuge para os seus amigos ou amigas? Quando o seu cônjuge te negou alguma coisa? Aconteceu alguma coisa em casa, e então você está lá com seus amigos: rapaz, minha esposa é terrível. Isso é pecado. Ou o meu marido, vocês não orem por mim, porque crente não faz fofoca, crente compartilha motivo de oração, você sabe, né? Ore pela minha casa, porque meu marido é terrível. Isso é pecado. Você está falando mal porque você não conseguiu o que você queria. O desejo controla o seu coração. Você já falou mal dos seus pais quando eles não deram aquilo que você queria? Meus irmãos, é preciso cuidar para que apenas Cristo domine o coração. Porque quando você está cego pelo desejo, você não percebe as suas próprias incoerências. E aqui há algo interessante e uma grande ironia. Veja o verso 33 mais uma vez. Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Saul se projeta contra o filho. Mas não é esse Saul que desejava o trono para ele e para o filho? Não é esse Saul que está preocupado em perder o trono, dizendo que Jonatas também perderia o seu trono, mas agora ele está tão dominado pelo seu desejo, que ao pecar, atentando contra a vida do seu filho, ele não se dá conta que se ele conseguisse tirar a vida de Jonatas, ele mesmo estaria colocando fim no seu desejo. Isso é completamente incoerente. Meu filho, eu quero que você reine, vem cá que eu vou tacar uma lança. Não tem cabimento isso. Mas ele não enxerga isso. O pecador, cego em seu pecado, não enxerga. Cuidado com as incoerências. Quando você está cego pelo seu desejo,
você não percebe estas incoerências. Assim agem os pais que se matam de trabalhar para dar o melhor para os filhos, ao mesmo tempo em que eles não têm tempo para educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Eu quero o melhor para o meu filho, mas eu estou negando o discipulado. Eu estou sacrificando o discipulado do meu filho em nome de ganhar dinheiro para ele ter uma vida boa aqui e depois daqui. Você almeja que o seu filho tenha condições de ter os brinquedos que você não teve, a condição de vida que você não teve. Você almeja que o seu filho ame a Cristo, mas você não tem tempo para discipular o seu filho, porque você está trabalhando para dar o melhor. Isso é incoerente. Nós fazemos escolhas segundo o coração, e por vezes a incoerência é ainda maior, porque no fundo não é o melhor para o meu filho, é o melhor para mim. É aquilo que eu almejo, é aquilo que eu desejo. Como eu afirmei, quando dominado pelo desejo do coração, você é capaz de coisas terríveis. E como está cego, não vai perceber que está sendo incoerente. Há pessoas que lutam pela pureza doutrinária da igreja. Isso é bom. Mas isso é bom quando é para a glória de Deus. Pode haver casos em que a luta doutrinária seja por aquilo que eu gosto. E então você terá crentes lutando não por aquilo que eles acham mais bíblico, mas por aquilo que eles gostam mais. Porque a pergunta, quando você trata de questões doutrinárias, questões litúrgicas, não é o que eu gosto e não é o que eu não gosto, é o que é bíblico. Por vezes, aquilo que é bíblico vai estar em acordo com o seu gosto. Tome cuidado, porque pode ser que você não esteja lutando pelo que é bíblico. Pode ser que você esteja lutando somente pelo que você gosta. Deus acusou Israel de sacrificar, porque gostava de sacrificar. Não era para que Deus fosse honrado. Vocês oferecem sacrifícios porque vocês gostam de oferecer sacrifícios. E isso é pecado. O coração pode trair você. E por vezes você não perceberá que está insultando irmãos em nome da doutrina, que está sendo pesado demais com outros por causa da doutrina. Até ontem você não tinha entendimento de certas doutrinas, hoje você entendeu. Você entendeu os 5 pontos do calvinismo, todo mundo virou herege de um dia para o outro. Que isso? Será que você está lutando pelo Senhor mesmo? Ou por você? Porque é você que sabe o que é certo. Quando você não sabia o que era isso, estava tudo bem. Mas agora que eu sei, está todo mundo errado. Cuidado com o seu coração. Pureza doutrinária é excelente, glorifica a Deus. Mas há muitos que lutam pela pureza doutrinária porque eles gostam. E o indício disso é que eles lutam pela pureza doutrinária e de segunda a sexta-feira, no horário comercial, eles jogam a regra do mercado. Eles pecam para permanecer no seu emprego, eles pecam para continuar, para fazer render aí o seu dinheiro, eles pecam. Mas na igreja, aqui tem que ser tudo correto, sabe? A doutrina é importante para honrar a Deus. Quando a doutrina vira um fim em si mesmo, leva a atitudes completamente sem amor. E muitas, irmãos, são as incoerências daqueles que estão cegos pelos seus desejos. Cuide do seu coração. O Senhor deu olhos para que você veja. O mesmo Deus que libertou você
que fez você alguém vivo, abriu os olhos do seu coração, olhos para ver. Ele deu a você ouvidos para você ouvir. As atitudes de Saul agora deixam Jonatas irado. Dê uma olhada no versículo 33 e 34. Então Saul atirou-lhe a lança para o ferir. Com isso, entendeu Jonatas que de fato seu pai já terminara a matar Davi, pelo que Jonatas, todo encolerizado, perceba a palavra, se levantou da mesa, e neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. E se você ler apressadamente, você fala, está vendo, no final das contas, Jonatas pecou do mesmo jeito. Não seja apressado. Saul está irado porque está perdendo o trono. Jonatas está irado porque Davi está sendo desonrado. Está aí no seu texto. Ficara muito sentido por causa de Davi. Ele está irado, mas a ira dele é por conta de Davi, não é por conta do que ele vai perder ou o que ele vai ganhar. Quando você não está dominado pelo desejo do coração, você pode reagir como Jonatas. Eu vou falar um pouco dele, mais um pouquinho, já, mas deixa eu te lembrar, quando você estiver dominado pelos desejos do seu coração, você vai pecar contra aqueles que estão ao seu lado, pessoas amadas suas, familiares, irmãos da igreja. O texto mostra isso. Você é levado a pecar, você não vai agir piedosamente para a glória de Deus, você fará aquilo que tiver de fazer pela sua glória, pelo seu reino. Ofenderá pessoas, agredirá, torcerá o juízo, e o pior, não vai perceber, vai ficar cego, não vai entender que está sendo incoerente. Deixa eu voltar em Jonatas então, porque ele também está encolerizado. Qual a diferença da cólera de Saul para a cólera de Jonatas? A ira de Saul é pecaminosa, a ira de Jonatas é santa. Você lembra quando a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis? É isso que Jonatas está fazendo aqui. Você sabe quando a ira é santa? Quando ela não é contra aquilo que ofendeu você, é contra aquilo que ofendeu o seu Senhor, o seu Salvador. Não é quando o seu reino está em jogo. A minha casa, as minhas coisas, o meu emprego. É quando o seu Senhor, o reino de Deus, está sendo afrontado. É por isso que nós podemos cantar o que nós cantamos hoje, e que às vezes assusta algumas pessoas. Você reparou o final do Salmo? Abre aí a sua Bíblia, Salmo 137, foi o que nós cantamos. E é interessante que algumas pessoas dizem assim, como é que pode a igreja cantar um negócio desse? Finalzinho, Salmo 137, verso 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Foi isso que nós cantamos agorinha. E quem não está acostumado com a linguagem dos salmos, arregala o olho e fala, que isso? Isso é ira santa. O que está em jogo aqui é o povo do Messias.
Se a Babilônia conseguisse aniquilar Israel, Deus não cumpriria a sua promessa de trazer o seu filho ao mundo nascido de mulher, nascido sob a lei. A batalha aqui é entre a mulher e a serpente. A semelhança do que fez Davi pouco tempo atrás, atirando uma pedra na testa de Golias. É o descendente da mulher contra a descendência da serpente. A ira santa, irmãos, tem a ver com o estabelecimento do reino de Deus. Jonatas está irado, porque o seu pai está atentando contra o ungido do Senhor, contra o homem segundo o coração de Deus, de onde virá o seu Salvador. É por isso que a ira de Jonatas é santa. E assim precisa ser a ira santa. Quando a sua ira tem a ver com a sua própria vida, com aquilo que fizeram contra você, vai levar você a pagar o mal com o mal. Isso é ira pecaminosa. Quando a sua ira tem a ver com o reino de Deus e o seu Salvador, será uma ira justa. A ira justa lamenta as ofensas a Cristo. Leva os crentes a clamar pela vinda do Senhor para punir os inimigos, porque Cristo está sendo afrontado e não está recebendo a glória devida ao seu nome. Essa semana eu conversei com um amigo que está vivendo dias difíceis, e ele falou assim: rapaz, Jesus podia voltar logo, né? Você sabe o que vai acontecer no dia que Jesus voltar, não sabe? Para nós é bênção. Para aqueles que não são de Cristo, é o que está aqui no Salmo 137. Será o grande e terrível dia do Senhor. Mas esse amigo que almejava a vinda de Cristo, não almejava porque Cristo estava sendo afrontado. Ele quer que Cristo volte porque ele está sofrendo. Eu falei: se você não estivesse sofrendo, você ia querer que Cristo voltasse? Se fosse nas férias, naquele lugar bonito, paradisíaco, ô Senhor, volta logo, está terrível isso aqui. Mas quando você, no meio das tribulações, fala: se o Senhor podia voltar logo, sonde o seu coração. Talvez o pedido não seja por amor a Cristo, mas por amor a você mesmo. O coração é enganoso, irmãos, desesperadamente corrupto. O nosso já foi transformado, mas dia a dia nós precisamos lutar contra os desejos que podem dominá-lo e nos levar a agir como nós agimos. Se você anseia pela vinda do Senhor apenas quando as coisas estão ruins, não é um anseio centrado em Cristo, mas em você mesmo. Então cuide do seu coração, porque de outra forma, centrado em você mesmo, você pecará, você será incoerente, você desonrará o seu Senhor. É Cristo quem não deve ser ultrajado, não é você. Que Deus o ajude a honrar aquele que salvou a sua vida, que já libertou o seu coração, não se sujeitando a nenhum outro senhor. Sejam desejos de coisas que você gostaria de ter, sejam pessoas que querem te manipular, sejam líderes espirituais que querem conduzir a sua vida. Cristo libertou para que você não se submeta pecaminosamente a mais ninguém. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar.